Começando a gravar agora, compartilhar aqui as questões. Então, hoje nós temos algumas pessoas novas aqui. A gente já vem fazendo esses encontros há umas 4 semanas, eu acho, 5 semanas por aí, que acontece segunda, quarta e sexta, às 2 horas da tarde. Alguns dias eu consigo abrir as sessões e fazer em outros horários, ou às vezes eu consigo também fazer encontros na terça ou quinta. Mas eu criei, né, esse preparatório para a gente estudar para o Enário de Psicologia. Eu construí esse material baseado ali nos meus estudos desses 3 anos de formado em Psicologia, que eu estudo para concurso e residência, e também os meus atendimentos em psicoterapia. Então, fiz muitos recortes ali das minhas pesquisas, fiz resumos de livros e construí todos esses módulos que são exigidos pela banca, né, FGV. E aí, também estamos nos encontrando aqui para resolver questões. E eu não tenho o intuito, eu não sou professor, eu sou um estudante assim como vocês, então o processo aqui é esse, a gente vai lendo as questões no momento e vamos resolvendo juntos, acertando, errando, discutindo, né? O foco é elaborar uma forma de resolver as questões, a gente conseguir interpretar o que a questão quer dizer e encontrar a resposta correta, porque é isso que a gente precisa, né? Gabaritar a nossa prova. Então, vamos lendo aqui, vamos eliminando alternativas, dando nossos palpites e compartilhando. Aqui é um espaço mesmo para a gente compartilhar, né? Podemos iniciar? Sim. Vou ler essa primeira questão. E aqui nós estamos resolvendo a questão, a prova do Enário do ano passado. Né? Aqui, ó, ano 2024, Banca FGV, Residência Psicologia. E aí, no decorrer das semanas, acho que quando a gente acabar de responder essas questões do Enário do ano passado, a gente vai retornar para resolver as questões do ano de 2025, né, as questões mais atualizadas, porque a gente já passou por elas. Então, como eu disse, nós estamos fazendo segunda, quarta e sexta, às 2 horas da tarde. Aí eu acho que assim, quando for se aproximando mais da prova, eu vou abrir alguns outros encontros para a gente fazer simulados mais complexos no final de semana. Quem sabe também ler o material juntos, né? Mas a princípio é resolver questões, porque o estudo a gente faz com o material e aqui a gente vem praticar, né? Acho que eu passei as informações essenciais, assim, para esse início. Qualquer dúvida, só sinalizar lá no grupo ou no meu número particular. Então vamos lá. Helena, 65 anos, foi encaminhada ao ambulatório de psicologia do hospital com diagnóstico clínico de fibromialgia, que vem comprometendo progressivamente suas atividades cotidianas. Em associação, passou a apresentar também sintomas de ansiedade e depressão. No curso do atendimento psicológico, surgiram conteúdos relacionados ao abandono familiar, fragilidade de vínculos de suporte emocional e social e perdas recentes que corroboraram para o aparecimento dos sintomas psicopatológicos. Na perspectiva do cuidado integral à pessoa idosa, a atuação do psicólogo deve ser estruturada a partir de uma avaliação neuropsicológica que permita inserir a paciente em um programa de reabilitação cognitiva, em uma abordagem psicossocial com foco na inserção sociofamiliar ou abrigamento, na abordagem psicanalítica
permitindo que a paciente elabore os conteúdos inconscientes deflagrados pela doença, em uma abordagem interdisciplinar, flexível e adaptável às necessidades da paciente, identificando sua rede de suporte social e suas necessidades atuais, ou em uma avaliação de funcionalidade que permita inserir a paciente em um programa de atividades instrumentais de vida diária. A mais adequada parece ser a D mesmo. Concordo. Aqui, uma avaliação neuropsicológica seria para procurar um diagnóstico, mas isso ela já tem. Realmente, a D está bem coerente. E é isso aí. Uma abordagem interdisciplinar, flexível e adaptável às necessidades da paciente. Aqui temos o gabarito comentado do porquê não são as outras alternativas. Vamos adiante. A população em situação de rua é um fenômeno mundial, com características diferentes em cada país. No Brasil, o cuidado com essa parcela da população obteve importante conquista com a definição da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que levou ao surgimento de novos serviços e equipamentos para o atendimento dessa população. O consultório de rua e o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP. Sobre o consultório de rua, assinale a afirmativa a seguir. As SR, que significa consultório de rua. Os consultórios de rua são multiprofissionais e lidam com os diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação de rua. Eu ainda não li profundamente sobre consultório de rua, mas eu acredito que sim, sejam multiprofissionais. Que deve conter médicos, Eu também acredito que sim. psicólogos. Então vamos excluir o que não tem. Os centros, melhor, o centro de referência desempenharão suas atividades in loco de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às unidades básicas de saúde. Eu colocaria sim, porque uma das grandes questões da população em situação de rua é a falta de documentos que impede, que os profissionais muitas vezes impedem que eles tenham acesso ao serviço de saúde, acesso à saúde, por causa que não tem documentos, né? Então, os consultórios de ruas, eles fazem essa ponte com as unidades de saúde, aonde essa população está habitando, para que quando eles precisem procurar algum atendimento, eles também tenham o direito ao acesso, né? Então, por isso que eu acredito que essa também seja correta. Boa elaboração, faz muito sentido. Vamos eliminar o que não tenha 2. Pronto. As atividades do centro de referência incluirão a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas? Busca ativa. Acredito que sim. Sim, eles fazem busca ativa. É isso mesmo, todas estão corretas. E como você disse que não leu, a equipe ela é multi mesmo, do Uhum. consultório de rua. Vou só Trabalha pesquisar o que naquela, é. trabalha muito naquela questão do multiprofissional e transdisciplinar e intersetorial, né? Porque
Não é só questão de saúde, precisa ver questão de renda, questão de trabalho, questão lazer, questão de moradia e várias outras questões. Excelente, coisa que um único profissional não conseguiria abarcar, né? Por isso essa união de Exatamente. profissionais. Perfeito. Ficou alguma dúvida? Vamos adiante. Próxima. João, 9 anos, foi levado pela avó à unidade básica de saúde. Ela está preocupada com o choro intenso e recorrente do neto e sua dificuldade para dormir na última semana, além de se recusar a ficar em casa com os pais, pedindo para a avó ficar todo o tempo ao seu lado. Em atendimento com o psicólogo, a criança relata que seus pais brigam muito e que muitas vezes tem medo de que algo ruim aconteça com sua mãe. Nessas horas, se tranca no quarto e não consegue parar de chorar. O contexto ao qual João está exposto é característico de violência autoprovocada? Não. Coletiva social, interpessoal intrafamiliar, interpessoal comunitária conhecido, interpessoal comunitária estranho. Letra C. Concordo. É isso mesmo. Vamos entender o que seriam esses outros termos. A violência intrafamiliar refere-se a qualquer forma de abuso ou agressão que ocorre dentro do ambiente familiar. Pode ser física, emocional, sexual, psicológica e geralmente envolve pessoas que têm um vínculo afetivo ou de convivência. É bom lembrar também que eu li um livro, eu li um texto daquela coletânea do Claudio Woods, eu acho, não lembro agora, que foi um dado que realmente me deixou bastante, que eu não sabia, e afirma no texto que a violência doméstica intrafamiliar é comum a todas as classes sociais, a todas as culturas e a todas as famílias. Ou seja, às vezes pode cair uma pegadinha dizendo que ricos não têm. Pessoas de Uhum. classes abastadas não sofrem com violência intrafamiliar. E nesse texto desse professor, que é lá do Rio Grande do Sul, ele traz essa afirmação, que é comum a todas as culturas e a todas as classes sociais. Excelente colocação. Essa questão vai cair, nós vamos acertar. Amém! Olha só, autoprovocada seria causar dano a si mesmo. A Coletiva autoprovocada social. já entra no autoextermínio, né? Uhum. Coletiva social em um contexto social amplo ou entre diferentes grupos sociais. Interpessoal comunitária, mas em um ambiente comunitário como vizinhanças, escolas, que não é o caso, e comunitária estranho. Hum, seria uma violência entre estranhos no contexto comunitário. Vamos à próxima. Na abordagem terapêutica da pessoa com transtorno do espectro autista, a técnica voltada à redução de comportamentos não adaptativos, estereotipias, agressividade, etc., com foco na substituição por novos comportamentos socialmente mais aceitáveis e que sirvam aos mesmos propósitos de modo mais eficiente, sendo amplamente preconizada, é conhecida como terapia de integração sensorial, comunicação suplementar alternativa, acompanhamento terapêutico, tratamento e educação para crianças com transtorno do espectro do autismo, análise do comportamento aplicada. Essa eu acho que é a letra E. Essa questão deu pano para manga, né? Porque a banca FGV, ela é psicanalista, né? A maioria das questões é psicanalista. E quando eu vi essa questão, eu falei, nossa, que alfinetada, porque tinha acabado de acontecer aquela denúncia, não sei se vocês estão por dentro, das pessoas autistas à Comissão de Direitos Humanos.
a comissão não, ao Ministério dos Direitos Humanos sobre o excesso de terapias na fase em que eles foram crianças, roubando o direito deles serem crianças. E o documento é bem extenso, para quem tiver curiosidade, eu acho que é bem interessante estar por dentro dessa discussão, porque eles apresentam inúmeras provas de relatórios médicos e o médico exigindo, assim, terapia ocupacional não sei quantas horas, psicólogo não sei quantas vezes por semana, fonoaudiólogo. Então, a criança passa praticamente 8, 9, 10 horas fazendo terapias e eles não tinham tempo para brincar, fazer outras coisas. E esse documento, feito por autistas, condena exatamente esta abordagem. Bom, que é legal que não é, eu não sei, eu só estou dizendo para vocês o que eu li e que eu estou por dentro dessa briga aí. Aí, quando eu li essa questão, eu falei, nossa, que alfinetada, né? Porque fala aí sobre comportamentos socialmente mais aceitáveis. E como ela é uma banca psicanalista, a gente não parte do pressuposto que você vá adaptar o sujeito à sociedade, se ao contrário, a sociedade que tem que se adaptar ao sujeito, né? E o ABA faz isso, adapta, pelo menos até onde eu sei, então não vou falar muito, porque não é uma coisa que eu sei, adapta o sujeito aquilo a que a sociedade espera dele, né? Vocês aí me dizem se tem alguém de outra abordagem. É exatamente isso. Está muito coerente seu raciocínio. No entanto, a questão, ela foca justamente nessa característica cognitivo-comportamental, né, por trazer esses aspectos de comportamentos adaptativos ou não adaptativos. Mas vamos ver se a letra é mesmo. É isso aí. E aí é o que, às vezes, você traz mais sofrimento ao sujeito, porque se você não entende a estrutura subjetiva desse sujeito, que é uma forma de existir, por meio, às vezes, de um objeto autístico, uma forma de existir por meio de uma estereotipia, e que isso que não deve ser estranho à sociedade, e sim a sociedade deixar de ver isso como estranho, esse sujeito sofreria menos, né? Que é essa discussão atual que está aí com relação a essa denúncia que está tramitando lá, né, já está nas vias altas, esse negócio, justamente para entender o que é ético dessas condutas médicas e dessas terapias e o que também não é, quando você submete uma criança a 12 horas de terapias diárias, por exemplo, né? Que vai em um, vai em outro, vai em um, vai em outro, 2 horas aqui, 2 horas ali, 2 horas aqui, 2 horas... E tinha lá realmente o documento, eu fiquei impressionada, assim, eu falei, impossível uma criança fazer 60 horas de terapia. E tinha eles anexaram documentos com essas informações carimbadas com o CRM do médico e tudo. É bem forte o documento. Isso aí dá para levantar muitas questões, né? Assim, pensar criticamente nessas atitudes. De fato. Aí, acho que é uma questão de psicanálise. A psicanálise é uma abordagem que considera a singularidade de cada caso, sempre numa perspectiva relacional com base na linguagem. A respeito do tratamento clínico de base psicanalítica para a pessoa com transtorno do espectro autista, a busca da abertura do fechamento autístico a partir da construção de uma relação de confiança, transferência, tem como foco a expressão dos sentimentos e vivências no setting analítico para a interpretação de traumas infantis pelo psicanalista, a aquisição de comportamentos adaptados, modelados no setting psicanalítico, essa já dá para a gente excluir. A elaboração de um protocolo de intervenção que permita a aquisição de comportamentos adaptados, também excluiria essa. O acesso a um programa de aprendizagem que permita a expressão de sentimentos de uma maneira funcionalmente adaptada, por esse termo também, eu excluiria. A redução das angústias
e a localização das fragilidades nas trocas afetivas que produzem o isolamento, potencializando a capacidade de relação com os outros a partir de seus interesses singulares. O que vocês acham? Letra E. Por que não a A? Porque a psicanálise não parte com desse pressuposto de interpretação de traumas, né? Por meio da associação livre, no caso do sujeito autista, vai trabalhar aquilo que o sujeito significou, conseguiu dar significado, né? Da maneira dele, e a gente nem sabe que tipo de autista que seria esse, que idade também que seria, que eu acho que isso muda muito, né? Porque a psicanálise com crianças, até onde eu tenho acompanhado, que eu acho bem, bem difícil, é uma psicanálise mais difícil, assim, no meu ponto de vista, porque geralmente são crianças que não verbais, que tem ali Uhum. o objeto autístico é o objeto em que a criança desvia a energia, né? Então, dependendo do objeto autístico, se você mantém, se você tira, enfim, eu suponho que eu não colocaria isso, colocaria por causa disso, que nem com adulto a gente faz isso, que dirá com crianças autistas, né? Com sujeitos autistas. Boa elaboração. É isso mesmo. O pessoal que faz clínica aqui é de qual abordagem? Só para a gente poder ampliar, assim, porque vai cair questões de outras abordagens que eu não sei, viu? Eu acho que é bom vocês também dar um pitaco para ajudar na prova. Eu sou de psicologia junguiana, analítica. Ah, então você já sabe que quase não cai, né? Na FGV. E cai uns três de psicanálise na FGV que nem eu sei, que eu fico, meu Deus, da onde que eles tiraram isso, que eu nunca vi. Eu sou da logoterapia. A Laila é da TCC e terapia dos esquemas. Não sei nada sobre terapia de esquemas. Então, se aparecer alguma coisa aí que você queira explicar para nós, por favor, é bom trazer. Porque se não der tempo de ler, né, psicoterapias até a prova, pelo menos a gente ouviu as colegas. Vamos à próxima. A psicologia ganhou importância no processo transexualizador, mediante as resoluções 1482, de 97, e 1955, de 2010, as quais dispõem que o psicólogo deve ser membro da equipe interdisciplinar necessária ao acompanhamento das pessoas transexuais que busquem os serviços de referência. Sobre o trabalho do psicólogo nessas equipes, analise as afirmativas a seguir. O psicólogo deve pautar sua prática no respeito à diversidade subjetiva da pessoa que livremente opta pelo processo transexualizador, garantindo seu direito constitucional à saúde. Sim. Eu acredito que sim. Sim. Sim, entra no princípio, acho que de integralidade, né, Uhum. do SUS. A assistência psicológica não deve se orientar por um modelo patologizado ou corretivo da transexualidade e deve possibilitar que o sujeito se certifique de sua demanda, englobando todo o seu contexto social. É uma questão certa, porque ele não deve mesmo fazer. Uhum. Vou excluir o que não tem dois. Na avaliação psicológica, os aspectos não correlatos à vivência trans e quaisquer características de desordens psíquicas devem ser consideradas com a finalidade de promoção da saúde do sujeito.
Sim, também. Sim. Deve ser considerado não só sobre o processo, né? Mas Uhum, tudo que envolve a vida. é isso mesmo. Todas estão corretas. A atuação do psicólogo demanda uma atitude avaliativa que oriente sua atuação. A Resolução 06/2019 instituiu as regras para a elaboração dos diferentes documentos produzidos pelo psicólogo. No parecer, o psicólogo deve redigir um documento com a finalidade de apresentar uma análise técnica que responda a uma questão-problema ou aos documentos psicológicos questionados, registrar de forma objetiva e sucinta as informações sobre a prestação de serviço realizada ou em realização, certificar, com fundamento em um diagnóstico sobre determinada situação, as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, documentar por meio de um texto circunstanciado as condicionantes sociais da pessoa atendida e gere recomendações e intervenções, apresentar o resultado de um processo de avaliação com a finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Essa, le Escala. essa letra A é a avaliação psicológica. Letra A, apresentar uma análise técnica. Eu colocaria A para um parecer, né? Eu acho que é um parecer. Um parecer, ele vai. Assim, na minha cabeça, eu acho que. Não sei. Uhum. O que é a letra C? Eu acho que também faz parte da avaliação psicológica. Eu lembro de parecer. Por que eu estou colocando um parecer? Porque eu fiz uma prova de concurso para o Tribunal de Justiça e a prova de redação, o estudo de caso, você tinha que saber que documento você tinha que escrever para aquela situação que eles colocaram lá. E a situação era justamente porque o psicólogo tinha um laudo lá de um psicólogo e o juiz estava pedindo, eu não sei se o juiz ou era a família da criança, estava contestando aquele primeiro laudo. Aí a banca perguntava qual que era o documento que você tinha que fazer. E eu escrevi um parecer e tirei nota na redação. Eu fiz uma crítica ao documento do psicólogo que tinha, da família da criança lá, que tinha escrevido um monte de coisa esquisita. E aí eu critiquei todo o documento dela e fiz um parecer. Perfeito. É isso mesmo, é a letra A. Mas eu não sei vocês, mas geralmente eu tenho muita dúvida com essas questões dos documentos aí, porque tem questões que me deixa com muita dúvida. Eu fico, meu Deus, isso aqui é isso ou isso aqui é aquilo? Tem questões que realmente. Eu compartilho dessas dúvidas, viu? Quando se trata sobre isso, dessa resolução em específico. Se você quiser ler aí o que ele apresenta como justificativa, só para a gente ampliar o conhecimento, acho que é bom, né? É uma boa oportunidade. Sim, ó, o parecer é solicitado sempre que há necessidade de esclarecimento técnico sobre uma situação ou documento, exigindo do psicólogo uma postura avaliativa e argumentação fundamentada. Esse é o artigo 6º da Resolução 06/2019. A letra B, registrar informações objetivas e sucintas sobre a prestação de serviços é função da declaração. A declaração é um documento simples que apenas confirma um fato ou presença, sem análise técnica ou fundamentação. Certificar condições psicológicas com base em diagnóstico é atribuição do atestado psicológico, que tem
caráter certificador e não do parecer, cuja função é argumentativa e analítica. A do parecer. Documentar condicionantes sociais e gerar recomendações e intervenções. É típico do relatório psicológico ou laudo. O relatório contém descrição detalhada do acompanhamento e pode incluir recomendações. Apresentar resultado de avaliação para subsidiar decisões está relacionado ao relatório psicológico, pois este é utilizado para relatar processos de avaliação e acompanhamento. Vamos então fazer uma pequena pergunta para ver se todo mundo sabe. Qual que são os documentos resultado de uma avaliação psicológica? Todo mundo sabe? São 2. Um é o laudo, Hum, Laudo e atestado? Eu não sei. Eu acho que é laudo e atestado ou laudo e relatório. é uma questão que eu já vi várias vezes e eu também não sei a certeza, mas eu acho que é LA que decorei. Laudo e atestado. Mas vamos conferir rapidinho os documentos resultantes de uma avaliação psicológica. Laudo e LA. Laudo e atestado. Se vocês quiserem, só para a gente confirmar, para ficar fixado. Eu acho que estudo em grupo é isso, né? A gente acaba fixando mais do que quando está sozinho. com certeza, está aqui, ó. Os principais documentos resultantes de uma avaliação psicológica são o atestado psicológico, que certifica condições psicológicas, aptidão ou inaptidão, e o laudo psicológico, um documento técnico-científico com detalhes sobre o processo, análises e recomendações. Isso, então ninguém vai esquecer. É LA mesmo que eu tinha decorado. É isso aí. Resultado de avaliação psicológica. Vamos à próxima. A redução de danos é uma estratégia da política pública, ou melhor, é uma estratégia da saúde pública que visa, primeiramente, reduzir as consequências adversas do uso de drogas lícitas e ilícitas para a saúde, sem necessariamente propor a interrupção do seu consumo pelo usuário. As estratégias de redução de danos visam minimizar riscos e danos associados ao uso de drogas, ainda que os usuários não pretendam ou não consigam interromper o consumo, em um dado marco temporal. Assinale a opção que apresenta estratégias de redução de danos que podem ser utilizadas pelo psicólogo na abordagem relacionada ao uso de álcool e outras drogas. Garantir o acesso aos serviços da rede de saúde e à comunidade de oferta de cuidados integrais, investir na construção de vínculos, dar informações claras e corretas sobre os efeitos das substâncias usadas, garantir a continuidade de oferta de cuidados integrais, desestimular a construção de vínculos afetivos, essa daqui já exclui, né? Desestimular a construção de vínculos, garantir o acesso aos serviços coletivos da rede de saúde e aos cuidados adequados, estimular a construção de vínculos individualizados, propor uma intervenção clínica com base na teoria psicanalítica, garantir a continuidade de oferta de cuidados integrais, investir na construção de vínculos coletivos, propor um projeto terapêutico para a concessão do uso de álcool e outras drogas, Cessão, não concessão. melhor, cessação, né? Cessar o uso. Isso, cessação, isso. Acho que dá para excluir Totalmente também por esse errado. termo. Totalmente errado. Garantir o acesso aos serviços da rede de saúde e a continuidade de oferta de cuidados integrais, construir vínculos personalizados,
propor um projeto terapêutico com base em avaliações psicopatológicas. Totalmente errado. Essa letra A parece muito coerente. Sim, porque é coerente, porque não é na base da teoria psicanalítica, né? Qualquer abordagem pode ser utilizada com esse público. Quer dizer, vocês entenderam, né? Tem, por exemplo, a familiar lá não caberia para esse caso, mas enfim. Isso mesmo. É a letra A correta. Essa daqui eu excluiria só por causa de vínculos individualizados. E eu já excluiria porque colocou teoria psicanalítica como a única, como se ela fosse a detentora do saber para essa comunidade, entendeu? Verdade. E na psicologia nada é assim, né? Absoluto. Isso depende de cada caso. É a psicodinâmica do sujeito, né? Gente, A avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica tem caráter compulsório por se tratar de um procedimento invasivo, que resulta em grande impacto na vida da pessoa, da sua família, parceiros e grupos aos quais pertence. Nesse contexto, é importante que o paciente seja acompanhado por equipe multidisciplinar e que receba acompanhamento psicológico pré e pós-cirúrgico. É importante que, no contexto de tratamento da obesidade e na indicação de cirurgia bariátrica, o psicólogo. É importante que, no contexto de tratamento da obesidade e na indicação de cirurgia bariátrica, o psicólogo avalie as psicopatologias e realize uma análise holística, considerando os aspectos biopsicossociais, os recursos internos e o suporte familiar do paciente para realizar o procedimento. Faz sentido. Avalie as psicopatologias e inicie psicoterapia focal com a finalidade de preparar o paciente para se submeter ao procedimento e lidar com suas consequências. Estranho essa. quando ele fala de terapia focal, ele fala de terapia focado na questão da bariátrica, é? Ela tá estranha, mas é que eu queria saber sobre terapia focal, se é focal de focar na bariátrica ou se é focal porque existe alguma outra coisa. Mas Boa enfim, faz pergunta. sentido, né? No final eu pesquiso sobre isso. Mas eu vou riscar só para... Use os testes psicológicos padronizados para avaliar o paciente com indicação de procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade, a fim de emitir laudo psicológico para a equipe médica. Use os testes psicológicos padronizados para avaliar comorbidades psicopatológicas que contraindiquem a realização de procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade. Avalie as psicoterapias, as psicopatologias e desenvolva uma abordagem psicanalítica de modo a permitir ao paciente elaborar os traumas relacionados ao ganho de peso antes de emitir laudo psicológico para a equipe médica. Essa eu já arriscaria, porque essas questões que botam uma única coisa como centro de tudo, mas eu também estou em dúvida. Eu acho que essa daqui, usar testes psicológicos, sim, para avaliar comorbidades psicopatológicas, sim, mas não necessariamente Que contradiz, né? que Que con contraindique a é, realização da cirurgia. eu acho que isso aí também está errado. Contraindique. É para, Porque tipo senão dá a assim, impressão que a gente só faz isso, só tá lá para contraindicar, né? e a gente pode levantar hipóteses de que aquela pessoa tem comorbidades, mas aí é um processo de acolher isso, né? E entrar num processo terapêutico para cuidar dessas comorbidades. Exato. Não necessariamente para, você não pode fazer essa cirurgia agora. Ou nunca, né? Porque tem comorbidades. Eu acho que isso aqui
Errado. E a fim de emitir laudo, eu acho que faz parte também do processo, mas está restrito. A letra A parece bem mais ampla, que abarca tudo isso. Avaliar Porque a psicopatologias. avaliação psicológica não é só usar testes, né? E, tipo, as duas questões já começam direto. Use os testes psicológicos para julgar, como se fosse só Uhum. isso que o psicólogo faz. Ah, é mesmo, já li isso, que o teste psicológico é um dos instrumentos da avaliação psicológica, né? E É pode nem um ser dos. utilizado. E às vezes pode nem ser utilizado, tá certo. Bem lembrado aí. Não é obrigatório o uso, né? Vamos à letra A? É isso mesmo. Vamos ver psicoterapia focal. Deixa eu pesquisar aqui. Aí fala, ó, embora a psicoterapia focal seja uma prática válida, a alternativa não menciona a análise abrangente dos aspectos bio, então é uma abordagem, né? É aqui, ó. Emerge como uma abordagem psicológica eficaz, localizada ou focalizada em facilitar ao paciente a navegação de suas preocupações, utilizando habilmente seus próprios recursos e enfrentando os desafios dentro de um período de tempo específico. É que se concentra num problema ou questão específica e atua na vida do paciente, em vez de explorar o passado em detalhe. O objetivo é resolver essas questões em um curto período de tempo, promovendo mudanças rápidas, redução de sintomas e desenvolvimento de novas habilidades de enfrentamento, o que a torna uma opção eficaz para crises, transtornos de ansiedade e depressão leves e conflitos interpessoais. Então, tem, por exemplo, uma pessoa que vai para a terapia especificamente para conseguir passar, sei lá, na prova de direção, para conseguir tirar a CNH. Às vezes é tipo uma terapia focal ali só para especificamente essa demanda. Uhum, perfeito. Vamos adiante. A especialidade da psicologia que considera que o ser humano, diante da doença, manifesta subjetividades e o seu estilo de adoecer e que disponibiliza para doentes, e o seu estilo de adoecer e que disponibiliza para doentes, familiares e equipe de saúde o saber psicológico, a fim de resgatar a singularidade do paciente, suas emoções, crenças e valores. É denominada psicologia da saúde, psicologia médica, psicologia hospitalar, medicina psicossomática, medicina comportamental. Eu Psicologia acho da que é saúde. hospitalar, Hospitalar? porque eu acho que da saúde é uma coisa mais ampla, no sentido de, sei lá, é que aí está falando de doença, né? E aí Hum, essa doença está mais manifestada no ambiente do hospital. E da saúde, a gente pode estar pensando em vários conceitos de saúde, que não só doença. Então, tipo, ai, não sei, ficar no raciocínio vai para o hospital. Eu já penso na A, porque o estilo de adoecer, você leva em conta território, por exemplo. Primeira coisa que me veio na cabeça, assim, estilo de adoecer. Dependendo de se você é pobre, mora na favela, convive com violência policial, você tem um estilo de adoecer por causa de um território, por exemplo. E me veio isso, assim, na cabeça. É que fala a singularidade do paciente, tipo, que já existe um paciente.
E na minha cabeça, psicologia da saúde, tipo assim, não necessariamente as pessoas são pacientes, entendeu? Não sei. Uhum. Vamos ver então qual que é. É isso mesmo, psicologia hospitalar. Nossa, eu erraria essa. Pelo amor de Deus, leia a resposta. Não colocaria hospitalar de jeito nenhum. A minha atitude no impulso também foi psicologia da saúde. Vamos aqui fixar em conjunto a Mas a diferença Manuela dos dois. trouxe uma boa análise dessa questão. Olha só, a psicologia hospitalar é uma área que atua em ambientes hospitalares, oferecendo suporte psicológico a pacientes, familiares e equipes de saúde. Seu objetivo principal é valorizar a experiência subjetiva do adoecimento, reconhecendo como cada indivíduo lida de forma única com a doença, internações e procedimentos médicos. Ela promove o resgate da singularidade do paciente, apoiando suas necessidades emocionais e sociais. A psicologia da saúde é mais ampla, abrange a promoção, prevenção e reabilitação da saúde em diferentes contextos. Nossa, é porque assim, ele não fala na questão, ele não traz nada que está no ambiente hospitalar, né? Ficou meio assim, porque se ele tivesse colocado assim, que está lá internado, beleza. Porque não sei se você viu lá na resposta, ele fala essa diferença. Ela é mais ampla, mas porque não foca só na hospitalar, né? Por isso que eu Uhum. já pensei nessa questão maior, assim, naquilo que ele colocou ali de prevenção, reabilitação, né? Porque é o antes, o durante e o depois. Mas era uma questão que eu perderia. E trabalhar na prevenção, às vezes as pessoas nem estão doentes, né? Mas é prevenir que a doença chegue. E a questão, ela traz aqui que são pacientes, né? São pessoas que já estão, ó, adoecidas e doentes. Eu acho que é mais isso que pega, né? Tipo assim, é uma questão bem difícil, porque, tipo, eu acho que poderia ser melhor elaborada, mas talvez aí ficaria muito óbvio, assim, colocar, sai Será no que tem, ambiente. será que Oi, tem como a Fernanda. gente descobrir qual que é o que realmente é o que tá, o que tipo, que marca aí, que com toda certeza isso aí é hospitalar, porque, por exemplo, eu tô lendo e mesmo assim eu não tô concordando muito com a questão hospitalar. Eu também não, tá, Fernanda? Nas minhas anotações que eu tenho aqui, os objetivos da psicologia da saúde, isso aqui eu vou ler de um resumo que eu tenho, tá, pessoal? Estudar Uhum. cientificamente a causa e origens da doença, promover saúde, prevenir e tratar doenças, promover políticas de saúde pública e aprimoramento do SUS. Ou seja, a psicologia da saúde, ela tanto trabalha na questão do adoecimento, né? Porque aí, dentro da questão, dessa própria questão, diz assim: a fim de resgatar a singularidade do paciente, suas emoções, crenças e valores, e aí também fala sobre a equipe, né, sobre os familiares, e como esse doente, né, entre aspas, ele interpreta esse adoecimento dele. De fato, é uma linha muito tênue entre psicologia da saúde e psicologia hospitalar, porque, querendo ou não, o psicólogo hospitalar, ele também vai ser um psicólogo da saúde. Mas, assim, seguindo o que eu, o que eu estudei aqui, né, meus resumos e tudo mais, essa questão, ela é um pouquinho, assim, muito subjetiva, também ela tem uma linha muito tênue, aí eu acho que dá muito margem de erro, porque o que define muito também a psicologia hospitalar, o trabalho multi, né? Essa troca de para paciente, de paciente para médico, de médico para família, de família para médico. Então, se eles também trouxessem à tona na questão, explicando esses fatores, por exemplo,
hipoteticamente, uma questão assim, faz parte do processo da psicologia, tal, a entrega de informações, auxiliar no processo do adoecimento e cura, né, porque a psicologia hospitalar, ela também trata o paciente que está com essa dificuldade da cura, a lidar com o adoecimento. Então, é uma questão que realmente ela dá muito margem de erro. E aqui, eu até estava, enquanto a Lara falava, sobre se a questão aí não era que diz que disponibiliza para doentes, familiares e equipe de saúde, o saber psicológico. Eu lembro de ter lido em psicologia hospitalar, sim, que a gente oferta também, né, quando o saber, né, acompanha também a equipe, né? Eu não lembro exatamente qual situação, porque eu não sei se é o mesmo psicólogo que atende o paciente, atende a equipe. Não, o que eu sei é que se o psicólogo faz parte da equipe, ele não atende a própria equipe, isso eu tenho certeza, dentro da psicologia hospitalar. Mas, quando eu penso em psicologia da saúde, por exemplo, você pensa numa clínica ampliada, você dá suporte, a Zemult, você dá suporte a uma equipe, né, também. Por isso que é uma questão aí que eu perderia, por causa que eu jamais pensaria que fosse hospitalar. E eu não sei exatamente o que aí diz que isso é hospitalar e tal coisa não é, por exemplo, psicologia da saúde. Fernanda, você falou que o psicólogo hospitalar não dá suporte à equipe de saúde? Não dá, é que eu não lembrava se depois meus neurônios fizeram efeitos aqui. O que eu li é que o psicólogo que é da equipe hospitalar, ele não dá suporte para os da equipe. Então, teria que ser um outro psicólogo para dar suporte para essa equipe que o psicólogo faz parte, entendeu? Isso eu sei que eu li. Mas ele dá suporte à equipe, sim. Não sei se eu me fiz entender no que eu falei. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Acho que Mas não, né? é porque assim, ficou um pouco confuso sobre o psicólogo da equipe dar suporte à própria equipe. Eu acho Sim, que isso é porque uma. é naquela relação de que, como de proximidade, intimidade, por serem colegas, não é ele que faz esse suporte para a própria equipe que ele faz parte. Isso eu sei que eu li em psicologia hospitalar. Tem que ser um Mas outro, o tem que ser outro suporte é psicólogo. diferente de psicoterapia. É porque psicoterapia não é possível para os E próprios sim. integrantes da equipe. Mas o suporte ali, eu acho que é possível. Eu também acho. Vixe, agora eu fiquei com dúvida, hein? Quando você me questiona assim, eu lembro Mas de ter essa, lido algo desse tipo, assim. mas essa parte, Fernanda, que fala sobre que o psicólogo vai ajudar a equipe de saúde, o saber psicólogo. Ou seja, você vai entregar a outros membros da equipe sua perspectiva sobre aquele caso. Não é o saber psicológico no sentido de tratamento, de psicoterapia para seus colegas de equipe, mas Uhum. sim fatores do saber psicológico. Então, digamos, tem um médico e aí você vai a esse médico e diz, olha, a perspectiva que eu tive sobre esse paciente é que muitos desses fatores do adoecimento dele é devido a esse trauma que ele teve, por isso que ele não está conseguindo se recuperar tão bem. Então, isso, de fato, é compartilhar para família e equipe o saber psicológico. Não, nisso eu concordo. O que eu pensei foi no advento de alguma situação, algum membro da equipe acaba sendo afetado pelaquela condição daquele paciente e o psicólogo da própria equipe atender este membro que ele faz parte da equipe, você entendeu? Eu Agora, acho que ele pode dar um suporte, sim, gente. Eu acho que ele pode, não no sentido de fazer uma psicoterapia breve, mas no sentido de dar suporte, pelo menos nos materiais e dos materiais disponibilizados para a gente, na parte, por exemplo, de gente que do cuidado paliativo, quando é perdido algum paciente, lá constava que o psicólogo poderia fazer um tipo de suporte à equipe que perdeu esse paciente. Eu acho que sim.
Eu vou anotar aqui para eu pesquisar a fundo melhor isso, porque eles botam essas pegadinhas. Justamente essas pegadinhas, porque, sim, eu entendo que não é uma psicoterapia, porque são colegas de trabalho, mas o que também a gente chama de suporte, né? O que é suporte? Esse é o ponto, né? É o termo que está sendo usado, porque suporte é possível fazer na própria equipe. E lá no material tem muito sobre isso, né? Principalmente nesse tópico dos cuidados paliativos, bem lembrado. Por exemplo, o acolhimento é um suporte, mas não é psicoterapia. Eu posso fazer um acolhimento na minha mãe, por exemplo. Eu sou psicóloga e ela tá na minha mãe. Acho que a confusão aí foi nesse termo, porque não é possível, por exemplo, entrar num processo psicoterapêutico com alguém que faz parte da equipe, por já ter esse vínculo muito próximo. Acho que seria nesse sentido, do Sim, não poder. concordo. Mas é uma questãozinha que eu vou te dizer, viu? É para jogar a gente para fora, assim mesmo. Vamos supor que eu dependeria dessa questão para passar. Estava lascada. Aí a Manuela ia estar um ponto à frente. Exatamente. Eu também teria errado. Eu achei essa questão bem difícil mesmo, né? Tipo, Foi bem eu só raciocinei mais para os pacientes, que a palavra, mas poderia nem ser. Eu acho que foi muito bem elaborada. E não mal elaborada, né? Porque. Não, mas tem essa questão também que a Laila e a Fernanda levantaram aqui, que realmente é uma questão muito confusa. Mas aqui, ó, o que é que o comentário diz? Sobre palavras-chave: subjetividade, singularidade, família, equipe de saúde e ambiente hospitalar. Mas não tem ambiente hospitalar no negócio, porque se coloca Não isso, tem. todo mundo ia ter certeza que era psicologia hospitalar. Não tem. Por isso que não colocou. Para nem todo mundo acertar. É bom, questão difícil é bom porque É quem olha... essas que é a peneira, gente. É isso. Exatamente. Essa FGV me mata, porque eu sei como que ela atua. Eu tenho que conhecer melhor meu inimigo. É isso aí. Vamos para mais uma. Acho que essa vai ser a nossa última. Eu tenho um compromisso agora. 3 horas, já é 3:01. Mas vamos para essa saideira. Mas você parou de cuidar a tela? De que? De refletir? Ah, não, eu te passei para baixo, nada. Deu certo? Aqui tá aparecendo, tá compartilhando. Sim, tá certo, tá certo. Rede de atenção psicossocial. Analise as afirmativas a seguir sobre a rede. É um conjunto de diferentes serviços disponíveis nas cidades e nas comunidades que, articulados, formam uma rede? Sim. Sim. É capaz de cuidar das pessoas com transtornos mentais e com problemas em decorrência do uso de drogas, bem como a seus familiares? Sim. Sim, também. É composta por serviços plurais com diferentes graus de complexidade que promovem assistência integral para diferentes demandas? Sim, também. Também. Sim, também. É isso, todas estão corretas. É sim, tem 1 hora de duração. Por enquanto. É porque nessas semanas eu tô cheio de compromisso, mas em outros dias eu vou ampliar mais esse tempo. Eu acho 1 hora pouco. Eu vim aqui primeiramente para sentir que eu conheci você no Instagram. Aí, como é muita gente, você sabe como que é o algoritmo, né? Sim. Aí eu falei, opa, um grupinho de WhatsApp, vamos lá sentir como que é o negócio. Mas se for mesmo sendo 1 hora, já é alguma coisa, porque tem dia que nem 1 hora eu consigo estudar. Pelo menos 1 hora eu estudei com vocês. E é bom esse processo da gente discutir. É muito bom. Eu acredito que na hora da prova a gente vai lembrar dessas conversas e vai facilitar muito mais a nossa interpretação lá. Eu acho que isso que faz a gente guardar mais ainda, né? Esse negócio do processo de ensinar uns aos outros. Faz a gente Certamente. gravar. Muito produtivo. Gente, vamos finalizar. Eu agradeço a presença de vocês. A gente se vê no próximo encontro. Eu sempre sinalizo com antecedência lá no grupo, viu?
Tá Até a bom, próxima. obrigada, viu? Até mais, tchau. Tchau, tchau, gente.